O MCHF11 e o KISO11 são dois FOFs muito queridos e adorados pelos investidores de fundos imobiliários. Porém, muitos investidores ainda são contra os FOFs, já que alegam que esses fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários apresentam muitas taxas para investidores e você vai estar pagando taxa em cima de taxa. Mas será que de fato isso é verdade? Ou é só mais uma informação que é jogada no ar e muitas pessoas reproduzem? Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender se de fato são um bom ou um mau investimento. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jota. E bom, já se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha com a galera aí do grupo do WhatsApp pra gente analisar esses dois fundos. Vamos lá, primeiro vamos começar com os indicadores e o relatório do KISO, depois a gente parte pro MCHF. O MCHF hoje está custando cerca de R$ 8,68. Já chegou a sua mínima nas últimas 2 semanas de cerca de R$ 7,58 e sua máxima de R$ 8,89. Um dividend yield de 10,38%, dividend yield relativamente baixo quando a gente fala de fundo de papel, e uma valorização aí nos últimos 12 meses de 8,23%. A gente vê que é um fundo que foi lançado lá em 2021, teve seu IPO, atingiu a sua máxima de R$ 15, depois foi só queda abaixo, chegando aí até R$ 7, e depois disso ele nunca mais conseguiu se recuperar. No último ano ele vem variando bastante, chegou a 7 e pouquinho e agora chegou a 8 e pouco, 8,81. De fato, ainda não é a recuperação de quem entrou lá no IPO, mas ainda assim pode ser o início de uma recuperação. Mas em relação ao dividend yield, por ser um fundo de papel, a gente espera que ele entregue um pouco mais, e é isso que às vezes não consegue. O patrimonial por cota está em R$ 9,20, então ainda está bem descontado, cerca de 6%. Seu patrimônio total é cerca de 400 milhões, tem um valor em caixa de 8 milhões e 122 mil cotistas. Uma liquidez média diária de 700 mil, liquidez um pouco baixa, e o último rendimento pago foi de 7 centavos. E ele já vem pagando esse valor aí desde lá de março. E bom, chegando aqui no relatório do fundo, já tem algumas informações importantes. E a taxa de administração, que é bem baixinha, 0,60 ao ano, e não tem taxa de performance. Por isso, pessoal, quando eu falo assim, o pessoal comenta, FOFs é uma maneira de você pagar taxa em cima de taxa. Eu discordo totalmente dessa afirmação. Investir em FOFs é uma boa maneira para quem principalmente é iniciante, ainda não sabe o que está fazendo muito, é você pegar e começar a investir num FOF. Lá você vai estar exposto a todo o mercado de fundo imobiliário de uma maneira mais segura. Você não vai precisar fazer análise de cada fundo imobiliário que você está investindo, porque você já vai ter um gestor profissional. Então, até para quem já está há muito tempo, talvez sim seja uma boa opção. Obviamente você precisa comprar um bom valor, já que o dividend yield não é tão alto, mas é uma boa opção de você se diversificar bastante, não tendo tantos fundos imobiliários na carteira. Por exemplo, alguém que tem uma carteira de fundo imobiliário com 6 fundos, às vezes é interessante você colocar mais um FOF, que aí você vai estar exposto a todo o mercado no geral, sem ter uma exposição tão grande assim, de fato, aumenta muito mais a diversificação. Acho que é totalmente besteira isso que o pessoal fala de você paga taxa em cima de taxa e tudo mais. Eu não tenho FOF na minha carteira, porque eu já gosto de pessoalmente analisar cada um dos fundos e tudo mais, mas para quem não tem tanto tempo, ou de fato não gosta tanto dessa questão de análise, que é bem mais chato, confesso com vocês, é bem chato você pegar, analisar um fundo, o FOF pode ser assim uma boa alternativa. Vamos lá, aqui ele comenta um pouquinho de desempenho mundial. Uma interessante que eu quis destacar com vocês é Federal Reserve, que é o fundo lá, vamos dizer, como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a taxa de juros básica em 0,25 e o Banco Central Europeu também aumentou a taxa de juros. Isso mostra o quê? Nos últimos dias, a bolsa vem caindo bastante, são cerca de 11 dias seguidos de queda, e isso de fato impacta. Como eu falei para vocês em outros vídeos, então a gente tem o Banco Central do Brasil diminuindo seus juros e o Banco Central dos Estados Unidos aumentando seus juros, a gente vai ter uma diminuição dessa diferença. E de fato, o que você acha para um investidor gringo? Você acha que é melhor ele deixar o dinheiro dele lá nos Estados Unidos, uma taxa um pouquinho mais alta, ou no Brasil, uma taxa mais baixa? O risco, o retorno do Brasil não compensa. Você precisa ter uma taxa de juros muito alta para compensar o investimento. Isso é de fato o que está acontecendo. A gente tem muito gringo tirando dinheiro da bolsa, já são 11 dias em quedas. O dólar, que estava lá em 4,80, 4,70, já disparou, agora está chegando na casa dos R$ 5. Isso de tudo é fato que era o quê? Dessa questão do aumento da taxa de juros. Eu comentei para vocês em outros vídeos que era, se o Brasil diminuísse a taxa de juros e os Estados Unidos aumentasse, a gente sim ia ter de fato uma fuga de capital do Brasil, e é o que está acontecendo. E aqui eles comentam que a gestão está conseguindo fazer um ganho de capital com a reciclagem da carteira, então eles vendem alguns fundos, conseguem algum lucro. E aí, eles agora estão optando aí por voltar ao patamar de distribuição no semestre passado, que é uma forma mais conservadora, que eles estão imaginando que os fundos de papel devem diminuir um pouco o rendimento e tudo mais.
Então, tô indo para a parte conservadora, que é você distribui um valor e se distribui esse valor constantemente, ele não vai ter variações. Isso, de fato, é muito bom. Aqui tem um pouquinho do desempenho, mostra a relação a cota mercado. O valor antes era bem caro, teve uma quedinha e tudo mais. O número de cotistas desse mês aumentou em 1,41%. O PL do mercado está em 3,89 milhões. A questão dos negócios diários caiu um pouquinho e o volume de negociação 757 mil. Aqui eu acho um fator interessante, uma curiosidade, mostra os investidores, né, do fundo espalhados por todo o Brasil. Sudeste é a parte forte, Sul também, mas hoje a gente tem investidores espalhados por Brasil todo. De fato, muito interessante isso. E a gente vê, né, por exemplo, o Nordeste aqui tem uma proporção de população gigantesca e ainda são poucos investidores. O Norte também tem muito. Então, assim, a gente vê que o mercado de fundos imobiliários no Brasil ainda tem potencial de crescer 10, 20 vezes mais. Tanto o mercado de ações. Acredito que com o tempo, com o trabalho que a galera do YouTube faz, toda a questão de conhecimento, eu acho que com o tempo a gente vai ter cada vez mais a gente entrando, pessoas entrando na bolsa. E o crescimento médio mensal de cotistas teve um pico ali em julho de 2022, mas agora segue crescendo. E a alocação por investimento. Aqui a gente tem todos os fundos imobiliários da carteira dele. E eu queria destacar algumas coisas. Ele tem fundos imobiliários muito bons, então BRCO, HGRU, KNRI, HGBS, VISC, XPLG, PTS, HGCR, LVBI, VILG, HGLG. São fundos muito bons, HGRE. A grande porcentagem da carteira tem fundos excelentes, então questão de alocação de portfólio tá muito top. E aí eu só destaco dois fundos imobiliários que estão com problemas, que é o HCTR e o Deva, só que um com 1,6 por participação e o outro com 1,1. Mas no geral tem fundos imobiliários excelentes, tem o VRTA, pode aumentar essa participação em VRTA, muito bom fundo. No geral, muito top essa carteira de fundos imobiliários. Mostra que a gestora tem conhecimento. De fato, muitos desses fundos que eles têm aqui na carteira, eu tenho. Então, assim, mostra que bate e que de fato são bons fundos. A gente já analisou a grande maioria desses. Vocês já conhecem, já sabem. MCCI, um bom fundo de papel. Então, tem vários aqui. Tegar, JSRE. O RDM pode ser um pouquinho controverso, tá passando por alguns probleminhas, mas ainda assim é um bom fundo. De fato, são bons fundos que a gente tem aqui. Por setor, tem papel como principal, logo em seguida vem galpões e shoppings. E aqui eu mostro um pouquinho da rentabilidade, da cota patrimonial ajustada. Com o IFIX ele acaba vencendo. E o Suno 30, que são os melhores fundos imobiliários que a Suno alega lá, né? Os 30 melhores. A distribuição de rendimentos, então, vinha ao patamar 0,7, eles aumentaram para 0,80 e agora diminuíram para 0,7 novamente, para poder entregar uma rentabilidade muito boa. Demonstração de resultado, gerou 3,7, teve um lucro líquido aí de 3,5 e distribuiu 3 milhões, então colocou um pouquinho de reserva no bolso. De fato é muito interessante, eu prefiro que os fundos distribuam menos e acumulem reserva, isso traz mais segurança e previsibilidade para o cotista. E aqui eles comentam que estão procurando fazer mais alocações, estão procurando gerar mais ganho de capital com venda dos fundos imobiliários. E eles comentam as captações de mercado, são as emissões. E tem alguns fundos que têm uma captação melhor do que o valor mercado, então eles preferem entrar na emissão, que de fato é o mais recomendado. Por exemplo, eles citam o MXRF e o XPML aqui. Eles fazem um giro, eles vendem a cota, participam da emissão, o lucrinho ali distribui. Isso é um giro muito interessante, que quem sabe fazer ganha muito dinheiro nos fundos imobiliários. E agora a gente chega no MCHF, outro fundo muito interessante também, da Mauá Capital. Tá custando atualmente R$ 9,24. Um dividend yield de 13%, então já tem um dividend yield bem maior do que o Kiso, e umas valorizações de 2,74. Então a mínima chegou em 8,07 e a máxima em 9,87. No último ano, o fundo vinha num valor bom, se desvalorizou e agora estabilizou. Ele tá sempre nessa casa de R$ 9,00, 9,24. Seu patrimonial tá em 9,52, são 300 milhões de patrimônio, então um fundinho relativamente pequeno. 0,97 de PVP, então assim, ainda assim bem descontado, não tanto, mas bem descontado. 17 milhões em caixa, 74 mil cotistas. A liquidez média diária de 1,1 milhões. O último rendimento estava em 10 centavos e agora eles abaixaram para 9 centavos, então deu uma quedinha no rendimento. E esse deve continuar sendo o patamar do segundo semestre. E aqui a gente chega no relatório, diferentemente do Kiso, ele investe além de fundos imobiliários e algumas outras coisas que eu vou mostrar para vocês, então não está totalmente só em fundos imobiliários. Destaque para a taxa de gestão de 0,77, taxa de administração de 0,18 e a taxa de performance de 20% que exceder a variação de FIX. Aqui já é um ponto negativo, porque enquanto o Kiso lá tem uma taxinha bem baixinha de 0,60, aqui a gente já tem várias outras taxas, então, de fato, eu acho que FOFs não deve cobrar tantas taxas assim, mas, né? Comentário de gestor, distribuiu 10 centavos por cota em junho, agora em agosto abaixou para 9. Eles já comentam que os ativos, as estratégias estão performando da maneira que eles esperam. Aqui a gente vê a composição de resultado, então já teve que utilizar um pouquinho de reserva no mês, cerca de 1 centavo. E aqui a gente tem a distribuição por estratégia. Ele tem alguns estruturados no valor de 150 milhões, carteira de CRIs no valor de 74 e FIs no valor de 70.
Então, a taxa média total em IPCA mais 10,9, uma taxa relativamente alta. Isso mostra o quê? Mais risco. É um FOF que busca mais risco, diferente do KISS que está mais na segurança. E aí a projeção para o segundo semestre está entre 0,8 e 10 centavos. Então esse rendimento vai variar. Como nesse mês veio 0,9, próximo deve vir, vai ficar variando entre 0,8 e 0,10. Aqui tem as atualizações, ativos estruturados não teve motivação, não teve movimentação, CRI também não. E aí em fundo imobiliário eles zeraram a posição no HCML e no EVBI11, total de 3,4 milhões. Isso gerou um ganho de capital de 130 mil reais para o fundo. No geral eles esperam surgir novas oportunidades e eles vão continuar alocando os fundos imobiliários em cerca entre 20% e 25%. Ele é um fundo mais híbrido, vamos dizer assim, híbrido na maneira errada de se dizer, mas ele tem 4 estratégias diferentes e eles vai variando nisso. Então é um fundo de CRI que tem fundo imobiliário, que tem crédito, tem fundo estruturado. Muito interessante. Aqui a distribuição vem em 0,10, 0,10, vai cair para 0,9 agora. A DRE dele, total de receita 3,4, tirou a despesa, sobrou 3,2 e aí teve que utilizar um pouquinho de reserva para poder conseguir estar entregando. E o fundo atualmente está com 1 centavo de reserva. A liquidez varia mesmo entre 1.2 e 1.3. E aqui a tabela consolidada. Pô, destaque para o MC High Yield, que é um estruturado que eles têm, relativamente alto. E aí, uma coisa que eu não gosto tanto aqui da Mauá é que eles ficam concentrando em coisas da própria gestora. Então, tem o MC High Yield, tem o MCCI. E eles não definem se são mais seguros ou se vai ser mais por risco. Então tem VRTA, HCR, MCCI. São mais seguros e tem o MC High Yield, que é mais... Tem o KNR High Yield e tem essa alocação, né? Essa concentração que eu acho errado. 100 milhões aqui nisso, mas de fato é. E aí tem KNCC, KNR High Yield e outros fundos aqui. Tem um detalhamento dos ativos estruturados, depois você entra e olha em cada um. E aqui os FIs líquidos, eles nem colocam o MC High Yield aqui, ele não tá de fato lá para ser negociado. Mas aí vem Tegar, VRTA, KNR High Yield. Mas assim, é muito variável, né? A gente tem fundos mais seguros e fundos mais de risco, então ele tá no meio a meio ali se a gente tomar a média. Mas essa concentração em MC High Yield é o que eu não gosto. Podia vender um pouco e diluir em outros fundos. E comparando a rentabilidade, por ser um fundo um FOF mais ligado para o risco, ele acaba vencendo aí o KISS em rentabilidade, praticamente o dobro. Porém, de fato, o KISS ele é mais segurança, ele vai ter um rendimento. Por isso que ele entrega menos que o MCHF. Então, você tem que... Quem começa a investir agora tem que entender. Se você vai ter uma entrega maior, um dividend yield maior, obviamente que o risco que você vai correr é maior. Não existe risco sem retorno. Então, aqui a gente recebe pelo risco. Mas a gente, de fato, vê que o KISS vem sofrendo bastante desde o seu IPO, agora que ele está começando a se recuperar. No geral, pessoal, eu acredito que FOFs é muito uma boa alternativa para quem começa a investir. Uma maneira boa de você diversificar sem ter muito estudo. Para quem já investe há muito tempo, varia muito de estratégia. Se você quer aumentar um pouco mais de diversificação, é sim uma boa estratégia para você estar colocando dentro do seu portfólio. Mas se você, como eu, tem tempo para isso, gosta de analisar os fundos que está comprando e tudo mais, de fato talvez não seja tão adequado, já que você vai estar à mercê do gestor. Mas o que o pessoal fala de questão de você paga taxa em cima de taxa, acho que são tudo aí coisa de hater dos fundos imobiliários. Esse pessoal nada vai agradar, e quando você tem uma oportunidade de poder criticar, eles vão lá e fazem isso. Então, levem isso, estudem. Gosto muito desses dois fundinhos. O MCHF tem as concentrações que eu acho errado, mas o KISS é mais seguro, porém vai pagar menos. Então, cabe vocês analisarem. Mas no FOF sim é uma boa estratégia de investimento para se seguir. Então, tamo junto, até a próxima e falou!